Segundo o especialista em seitas destrutivas e controle indevido, Steven Hassan, autor de livros como Combating Cult Mind Control, Releasing the Bonds e Freedom of Mind, a organização religiosa das Testemunhas de Jeová exerce um alto grau de controle indevido sobre seus adeptos. Esse grande controle tem sido inculcado na mente dos membros, vez após vez, por meio de centenas de artigos de suas publicações, discursos públicos e, mais recentemente, por meio de vídeos estrelados por membros do corpo governante, que é um grupo de homens que exerce a autoridade máxima dentro da organização. O corpo governante tenta sistematicamente instilar o conceito de obediência por meio de textos bíblicos cuidadosamente selecionados e, por vezes, aplicados fora do seu contexto. Nós já abordamos como, por exemplo, o corpo governante usa o conceito de coragem para reforçar a obediência à organização. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, por favor, assistam ao vídeo intitulado Coragem ou Controle. No JW Broadcast de agosto de 2018, o tema da obediência foi novamente abordado, desta vez pelo Sr. Stephen Lett, membro do corpo governante. Vejamos um trecho destacado desse vídeo. Mas a pergunta é: que atitude Jeová quer que tenhamos para com essas dádivas em homens? A resposta está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, começando no versículo 12, vejam o que Jeová diz. Pedimos agora a vocês, irmãos, que respeitem os que trabalham arduamente no seu meio, que presidem a vocês no Senhor e que os aconselham. Tenham a mais alta consideração por eles em amor, por causa do trabalho deles. Sejam pacíficos uns com os outros. Notem que temos que respeitar esses queridos irmãos. Mas o que queremos saber agora é: como podemos mostrar que temos profundo respeito e gratidão por esses queridos irmãos? Primeiro, por cooperarmos com eles de coração. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 17. Esse texto mostra até que ponto devemos cooperar com os anciãos. Vamos ler o versículo 17. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso. Para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Aqui diz que devemos ser obedientes. Fica claro que nós temos de obedecer ao que os anciãos nos dizem. É claro que se eles nos mandassem fazer algo que a Bíblia diz que é errado, nós não obedeceríamos. Mas isso dificilmente vai acontecer. Nós também temos que ser submissos. Isso significa que devemos estar dispostos a obedecer ao que os anciãos dizem, sem reclamar. Mas será que é possível ser obediente, mas não submisso? Bom, se dissermos, tudo bem, eu vou fazer o que os anciãos dizem. Eu não quero, mas eu vou fazer. Estaríamos sendo obedientes, mas não submissos. Mas Jeová diz que temos que ter essas duas qualidades. Temos que ser obedientes e submissos, mesmo quando os anciãos nos pedem para fazer algo de um jeito que não seja o melhor ou o mais prático. Vou ilustrar. Vocês vão ver que a ilustração é um pouco exagerada, mas acho que atinge o objetivo. Vamos supor que os anciãos decidissem pintar a parte externa do Salão do Reino e que todos os publicadores teriam de usar um pincel bem pequeno para fazer isso. O que poderia acontecer?
Os publicadores poderiam ficar chateados com os anciãos e dizer: isso é ridículo! Como vamos conseguir pintar o salão com um pincel tão pequeno? Pode ser que alguns começassem a fazer a cabeça de todos para usar um pincel maior. Outros talvez ficassem dizendo que é melhor pintar o salão do reino com rolos. Ainda outros poderiam tentar conseguir apoio para alugar uma máquina de pintura spray para pintar o salão. Outros irmãos poderiam dizer que seria melhor contratar alguém para pintar o salão. Outros ficariam falando que o salão do reino nem precisa ser pintado. Qual seria o resultado de tudo isso? A congregação ficaria dividida, o salão do reino nunca seria pintado. Os publicadores poderiam acabar caindo da fé. Os anciãos ficariam muito desanimados. Jeová ficaria triste e Satanás ficaria muito feliz. Mas vamos supor que todos fossem humildes e apoiassem os anciãos, dizendo: não tem nenhum texto que fala que não podemos pintar com um pincel bem pequeno. Além disso, Hebreus 13:17 diz para sermos obedientes e submissos aos anciãos. Então, por que não apoiar os anciãos? Qual seria o resultado? O salão do reino seria pintado. Os publicadores ficariam animados porque estariam trabalhando bastante tempo uns com os outros. Os anciãos ficariam contentes. Satanás ficaria triste e Jeová ficaria feliz. Bom, qual é o ponto dessa ilustração? Ser obedientes e submissos aos que exercem a liderança é muito mais importante do que o jeito como algo é feito. É essa atitude que Jeová vai abençoar. Observamos alguns pontos notáveis no vídeo. Um deles é como a questão da obediência é, nos seus mínimos detalhes, colocada como se fosse uma questão de obedecer ou não ao próprio Jeová, ou seja, ao Deus Todo-Poderoso. Bom, qual é o ponto dessa ilustração? Ser obedientes e submissos aos que exercem a liderança é muito mais importante do que o jeito como algo é feito. É essa atitude que Jeová vai abençoar. Outro ponto que nos chama a atenção é a linguagem simplificada, quase que infantil, utilizada para ressaltar os pontos. Qual seria o resultado? O salão do reino seria pintado. Os publicadores ficariam animados porque estariam trabalhando bastante tempo uns com os outros. Os anciãos ficariam contentes. Satanás ficaria triste e Jeová ficaria feliz. Além dessas simplificações, nós vemos também o uso de linguagem elaborada. O erudito Robert J. Lifton explica em seu livro Reforma do Pensamento e a Psicologia do Totalitarismo que as seitas usam de forma abundante clichês para acabar com o pensamento, ou expressões e palavras que são forjadas para acabar a conversa ou a controvérsia. Exemplos bem conhecidos são os clichês capitalista e imperialista, que eram usados por manifestantes anti-guerra nos anos 60. Esses clichês são facilmente memorizados e têm efeito imediato. Outros chamam isso de linguagem do não-pensamento, pois tais termos terminam a discussão dispensando quaisquer considerações adicionais. Nesse vídeo, nós vemos alguns exemplos desses clichês ou linguagem elaborada. São usados, por exemplo, os termos dispostos a obedecer e ser obediente e submisso. É digno de nota também que o Sr. Lett usa esse termo ser obediente e submisso para instilar um tipo de obediência que, na prática, pode ser, na verdade, chamada de obediência cega ou inquestionável. É verdade que devemos obedecer e ser submissos aos que exercem a liderança, mas não há nada na Bíblia que sugira uma obediência cega a todo e qualquer capricho de tais pessoas.
Aliás, a Bíblia admoesta aos que tomam a liderança: pastoreai o rebanho de Deus, que está aos vossos cuidados, não sob compulsão, mas espontaneamente, nem por amor de ganho desonesto, mas com anelo, nem como que dominando sobre os que são herança de Deus, mas tornando-vos exemplos para o rebanho. No exemplo citado do vídeo, não seria mais razoável os anciãos ouvirem o que os irmãos têm a dizer sobre o método usado para pintar o salão? Não seria mais amoroso da parte deles terem aceitado essas sugestões dos irmãos? E não estaria isso mais em harmonia com Provérbios 15, 22, que diz que na multidão de conselheiros há consecução? A meu ver, amigos, cada uma das sugestões dos irmãos seria como que fosse um conselho que os anciãos poderiam escutar e depois, de comum acordo, deliberar entre eles qual seria o modo mais apropriado ou rápido de executar a tarefa pretendida. No entanto, o Sr. Lett faz de uma situação tão simples como dar sugestões um verdadeiro motim ou ato de rebeldia. E, ironicamente, ele até tenta justificar que, por pintarem o salão com um pincelzinho, os irmãos gastariam mais tempos juntos. Isso é um verdadeiro absurdo, na minha opinião. Para ele e para seus companheiros da liderança, isso é, para o corpo governante, os anciãos devem ser obedecidos inquestionavelmente. Mas por que essa insistência em obedecer aos anciãos? Nós cremos que isso seja para consolidar o próprio poder do corpo governante. Veja, numa estrutura militar, o poder dos generais só poderá ser efetivamente exercido se houver uma obediência em toda a cadeia de comando, do topo da hierarquia até o soldado mais raso. E visto que os anciãos são os que efetivamente implementam as decisões do corpo governante nas congregações, fica então evidente o porquê de se dar tanta ênfase na obediência a eles. Porque obedecer aos anciãos é o mesmo que obedecer ao corpo governante, e o contrário é verdadeiro. Quanto menos autoridade os anciãos tiverem, menor também será a autoridade do corpo governante. O caminho verdadeiramente cristão é outro, em nossa opinião. Entre os estudantes da Bíblia, por exemplo, é verdade que os anciãos exercem a liderança em muitos assuntos da eclésia ou da congregação, principalmente no que diz respeito ao pastoreio, ao ensino, a coisas espirituais. Mas a maioria das outras decisões é tomada coletivamente, por meio de voto dos consagrados. E assim, respeita-se a vontade majoritária da eclésia ou congregação, cujos membros representam localmente, quais embaixadores, o próprio Cristo. E você, o que acha? Estaria o corpo governante dominando o rebanho ao exigirem a obediência total dos membros da religião? Vamos conversar sobre isso. Deixa aqui o seu comentário.